Você já se perguntou o que aconteceria se Deus olhasse para você e decidisse te levar diretamente para Ele, sem que você passasse pela morte? Parece impossível? Pois já aconteceu, e é mais relevante hoje do que nunca. Hoje vamos falar sobre Enoque, o homem que andou com Deus e simplesmente desapareceu. Esse não é só um estudo bíblico, é um chamado para quem quer viver algo mais profundo com Deus, em meio a um mundo cada vez mais corrompido. Enoque aparece poucas vezes na Bíblia, mas sua história é extremamente significativa. Ele é mencionado no livro de Gênesis, e apesar de seu nome não ser mencionado em muitos lugares, sua vida traz uma lição poderosa. Enoque era descendente de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém. Ele viveu antes do dilúvio, em uma geração marcada pela corrupção e pela violência. No entanto, a Bíblia nos revela algo muito peculiar sobre Enoque. Ele andou com Deus. Gênesis 5, 24 diz: Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Esse detalhe faz de Enoque uma figura única nas Escrituras. O que significa então andar com Deus? Andar com Deus não é apenas viver de acordo com seus mandamentos ou fazer boas ações. Andar com Deus é estar em comunhão profunda com Ele, em um relacionamento constante. Enoque não simplesmente seguiu as leis de Deus. Ele viveu uma vida de intimidade com o Senhor, onde sua caminhada com Deus era contínua, como uma amizade. Em nossa vida cotidiana, podemos imaginar que andar com Deus seria algo como uma vida de oração constante, em que nossos passos, decisões e atitudes são guiados pela vontade divina. Para Enoque, essa comunhão era tão forte que ele não experimentou a morte. Ele foi levado diretamente para a presença de Deus. Isso é uma grande revelação sobre o tipo de relacionamento que Deus deseja para nós. Enoque não é apenas um exemplo do que é possível viver espiritualmente, mas também um símbolo de algo mais profundo, uma promessa para os cristãos. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:17, fala sobre como os crentes em Cristo ao final dos tempos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Essa ideia do arrebatamento encontra eco na história de Enoque, que foi tomado por Deus antes de experimentar a morte. O fato de Deus ter levado Enoque sem que ele morresse é um indicativo de que Deus tem planos de levar seus filhos diretamente para a sua presença, livres da morte. Isso é uma mensagem de esperança e de confiança nas promessas de Deus. Deus tem algo reservado para os fiéis, algo além da morte física. Além de andar com Deus, a Bíblia fala também da fé de Enoque. Em Hebreus 11:5 é escrito: Pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o levou, pois antes de ser levado, alcançou o testemunho de que agradava a Deus. A fé de Enoque foi marcada pela sua obediência radical a Deus. Ele confiava em Deus de uma forma que transcendia o entendimento humano, e isso é algo que podemos aprender. Andar com Deus exige confiança total, até mesmo em momentos em que não compreendemos completamente os seus planos. Ao falarmos de Enoque, não estamos apenas falando sobre um exemplo de alguém que andou com Deus. Estamos falando sobre intimidade profunda com o Criador. Deus quer se relacionar com cada um de nós dessa forma. E assim como Enoque, nós podemos viver de uma maneira em que nosso relacionamento com Deus seja tão real e constante que até nossas escolhas mais simples reflitam a sua presença. Enoque andou com Deus de uma maneira tão intensa que ele se tornou uma referência para todos os cristãos que desejam viver de forma íntegra e sem pecado. Ele nos mostra que podemos alcançar um nível de proximidade com Deus que é mais do que apenas seguir regras, é um relacionamento vivo e pulsante. E agora a pergunta é: como podemos aplicar a vida de Enoque no nosso cotidiano? Primeiro, precisamos buscar essa intimidade constante com Deus. Não se trata apenas de ir à igreja ou ler a Bíblia,
mas de viver a presença de Deus em cada momento da nossa vida. Vamos refletir sobre nossa caminhada com Deus. Estamos andando com Ele de forma verdadeira ou apenas seguindo uma rotina religiosa? E acima de tudo, podemos confiar em Deus como Enoque fez, sabendo que Ele tem planos melhores para nós do que podemos imaginar? Que possamos, assim como Enoque, viver de tal maneira que nosso testemunho seja um reflexo da intimidade que temos com Deus. O chamado de Deus para nós é para uma vida mais profunda, mais intensa, mais próxima dele. Que possamos andar com Ele até o fim. Se você deseja viver essa intimidade com Deus, como Enoque viveu, eu te convido a refletir sobre sua própria caminhada com Ele. Não basta apenas saber sobre Deus, é preciso andar com Ele. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e te guie em uma caminhada mais profunda e verdadeira com Ele.